2 Timóteo capítulo 4, versos 6 a 7. 2 Timóteo capítulo 4. No Novo Testamento, esta carta do apóstolo Paulo ao seu companheiro de equipe apostólica missionária, Timóteo. A segunda carta que ele escreve a Timóteo, que temos nas Escrituras. No Novo Testamento, na segunda metade, temos ali a segunda carta do apóstolo Paulo, e vamos ler a partir do verso 6, no capítulo 4, 2 Timóteo 4, 6 a 7. Lembrando, Paulo escreve esta carta por volta do ano 67 depois de Cristo. Então, já na segunda parte do primeiro século. Onde está Paulo quando escreve esta carta? Ele está preso em Roma, capital do império então. É a segunda prisão dele em Roma. E nesta vez, nesta segunda prisão, quando ele escreve esta carta, já havia sido decretado a pena de morte para ele. E esta é a carta derradeira do apóstolo Paulo, a última carta. Temos algumas cartas dele, livros então no Novo Testamento, escrito a igrejas, a pessoas, especialmente Timóteo, e esta de todas é a derradeira, e ele já contemplando o seu fim. Por isso, quando nós lemos isto, entendendo este pano de fundo, esse cenário, haveremos de aquilatar, pesar melhor o que está contido nestas palavras. Vamos ouvir a palavra de Deus. Abra a porta do seu coração agora. Peça a Deus uma mente alerta, um raciocínio firme, e que Deus abençoe a sua vida. Diz assim, escreve o apóstolo a Timóteo: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Quero ler ainda um outro texto das Escrituras, também do apóstolo Paulo. Este texto que acabei de ler, da 2 Timóteo, como disse, foi escrito por volta do ano 67 depois de Cristo. Mas ele escreve uma carta à igreja que estava na cidade do Corinto, hoje Grécia. Escreve de Éfeso, localizado hoje na região da Turquia. E esta carta que ele escreve à igreja na cidade de Corinto, e que eu vou ler agora um trecho, foi escrito por volta do ano 55. Estamos falando de 12 anos antes do texto que acabamos de ler. 12 anos antes, como é que o apóstolo Paulo pensava a vida, via a vida enquanto ele servia a Deus como apóstolo? Escute a leitura. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Se você não notou, deixe-me dizer que o apóstolo Paulo, lidando com as coisas mais sérias da vida, usa a figura dos jogos que chamamos de olímpicos nos nossos dias. Aqui, escrevendo à igreja na cidade de Corinto, aos crentes de lá então, e a nós hoje, ele diz: corram de tal modo que alcancem o prêmio. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. 12 anos depois, preso, condenado à morte, ele escreve a Timóteo: combati o bom combate,
terminei a corrida e guardei a fé. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Hoje, 29 de dezembro de 2020, 29 de dezembro de 2020, eu sei, você está preocupado aí, eu sei que é 2019, não, estamos em 29 de dezembro de 2020, nos propomos a nos encontrar aqui hoje, no fim já de 2020. Como é que ele está? Como é que ela está? Onde está aquele que aconteceu com aqueles outros ali? Como é que está a condição de cada um? Nesta noite eu quero desejar a você um bom ano velho. Isso mesmo, um bom ano velho. Como é que o apóstolo Paulo olhava a vida? Nesses trechos que nós lemos fica muito claro. O apóstolo Paulo olhava a vida não como se fosse um jornal. Não olhava a vida pensando que ela consiste em fatos que aconteceram e são relatados agora e para por aí. Ou, se preferirmos, também fatos que aconteceram e fatos que estão acontecendo hoje e para por aí. O apóstolo Paulo olhava a vida mais como nós devemos olhar um livro. Há um correr de argumento ou de relatos, e todo deve caminhar para um último capítulo. E olhar a vida como um livro é olhar o primeiro capítulo, os capítulos posteriores, e olhar principalmente o último capítulo como um livro. Aqui está o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, um jovem que foi treinado por ele para o exercício do trabalho missionário, pastoral, membro da equipe do apóstolo Paulo, que realizava as viagens missionárias ali na região da Ásia Menor, parte da Europa, Grécia. E então ele escreve a Timóteo sobre o chegar do seu último capítulo de vida. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé. Capítulo final. Capítulo final. A vida deve ser vivida, e neste momento de virada de ano, quando nós pensamos a vida em bloco e no fato de que coisas vão e coisas vêm, que as coisas correm, a vida deve ser vivida priorizando o concluir. Assim o apóstolo Paulo fazia. Por isso ele disse, 12 anos antes de chegar aquele momento, quando ele está em Roma, preso, e diz: agora só me resta a coroa que o Senhor vai me dar, coroa de justiça. Ele diz: corram para que alcancem um prêmio. O apóstolo Paulo olhava a vida priorizando o concluir. Nós estamos para entrar no novo ano, se Deus assim permitir. E quando então chegarmos aquele momento, quando o novo ano se tornará um ano velho, que ali você possa dizer, realmente foi um bom ano.
Sim, é importante pensarmos num bom ano no início, por isso nós falamos uns aos outros, um bom ano novo para você, há um lugar para isso, mas isto é insuficiente, não somente insuficiente, como o peso maior não está aí, o peso maior está em 29 de dezembro de 2020, no concluir. E o apóstolo Paulo sabia disso. Corram de forma que vocês alcancem um prêmio. Ele está de olho no prêmio ao concluir. Como vou concluir? E ele é fiel à sua forma de ver a vida. E ele chega ao momento do concluir dizendo: eu combati o bom combate, eu corri a corrida e eu guardei a fé. Um velho ano para você, muito bom, muito bom. Um velho ano, quando você há de olhar para trás e ver o final e dizer: conclui bem. Priorize isto. Nós gostamos de priorizar o começo, por isso falamos só do começo, e talvez um pouco do durante. Mas não priorizamos o concluir, não pensamos nele. E há aqueles até que reagem mal quando falamos sobre o concluir. Pense num concluir, reage mal. O mundo hoje, inclusive, se torna cada vez mais patético. Ainda essa semana eu estava folheando uma das revistas mais conhecidas aqui na nossa terra e vendo toda a mentalidade que se manifesta ali através daquelas páginas de retrospectiva do ano. E reflete o quê? Um mundo que tem sido definido como o pensamento do mundo pós-moderno, junto com o neomarxismo. E um dos fundamentos, uma das marcas que está nessa forma de pensar a vida hoje, uma sociedade ocidental que havia sido influenciada pelo cristianismo há séculos e séculos atrás, agora abandonou tudo isto, e um novo pensamento tomou conta, o pós-modernismo, onde se afirma que não há um nexo, que não há uma verdade. E aí, ao mesmo tempo que eles ali noticiam toda a forma de comportamento de vida, onde se permite de tudo, porque realmente não há uma verdade, nem um nexo à vida, aqui e ali também ficam procurando um nexo e querendo atingir alguma coisa, e se tornam patéticos. Vida vivida de forma patética. Não é assim o discípulo de Jesus Cristo. Não vive de forma tão tola, mas a vida mais elevada e mais sábia, aquela que pensa no começo, pensa no durante, mas prioriza o concluir. Assim é que se vive a vida cristã. Pese o concluir, dê o verdadeiro peso que deve ser dado ao concluir. Quando você olhar o começo, olhar o durante, não esqueça de, acima de tudo, olhar o concluir. Como vai terminar? Como vou eu terminar? 2019 está terminando, 2020 vai entrar, vai chegar o momento lá, se Deus nos permitir. Como estamos hoje? Isto é, concluindo o ano. Como será isto? Olhe lá na frente, levante os olhos. Corram de forma que alcancem o prêmio. O apóstolo Paulo está usando, então, a figura de quem? Do corredor no estádio. Talvez maratonista, talvez fundista, seja lá o qual for. E lá está o corredor no estádio, correndo, o atleta. O estádio está cheio. A torcida grita e faz barulho. Mas o que o atleta faz, que vem treinando e treinando, uma das coisas que ele precisou desenvolver e tem que ter naquela hora, é algo que se chama concentração. Se ele se distrair com aplausos, por exemplo, resolver parar, inclusive dar um tchauzinho para a torcida que o aplaude, não vai ganhar. O que ele faz? Concentração. Há uma linha de chegada. E os olhos e a cabeça dele estão ali. Sim, ele tinha a cabeça na partida, treinou como arrancar rápido, sair na frente se possível. E ele mantém o ritmo, treinou muito para ter o ritmo, manter então uma média boa. Mas acima de tudo, ele está com os olhos no
prêmio que está no final. Corram de forma que vocês alcancem o prêmio. Não deixe de pôr o olhar naquilo que será o fim. Como vou concluir? Pese isto. Não pese só como vou começar. Não pese só como vamos iniciar. Dizer bom ano novo, isso é muito bom, mas é muito pouco. Nosso coração como crentes, orientados pela palavra, vida sábia, nós olhamos onde é que tudo isso vai dar. Onde é que a minha vida vai parar? Como é que eu vou chegar lá? Em que estado vou chegar lá? Em que condição vou chegar lá? É preciso pesar o concluir. Priorize o concluir. Comece pesando. Que você realmente sinta o peso não só do início, do durante, mas o peso de terminar e terminar bem. Combati o bom combate. Corri a corrida. Guardei a fé. Você também tem essa mesma perspectiva, esse mesmo peso no concluir. Mas defina o concluir. Podemos pesar o concluir, dar um valor, a importância, então priorizar, mas é preciso definir qual é esse concluir. Que tipo de concluir? O apóstolo Paulo tinha muito claro qual era o tipo de concluir que ele buscava e ensinava os cristãos, escrevendo na igreja de Corinto, a alcançar o prêmio. E ele deixa muito claro que prêmio é este. Concluir. O apóstolo Paulo define o seu concluir. Guardei a fé. Guardei a fé. A fé foi preservada nele. A fé foi tratada bem, de forma que no final ele está na fé, a fé está nele. Agora, a palavra fé, essa pequenina palavra é usada no vocabulário nosso, nas conversas, em palavras de saudação, etc. E aí precisamos definir. Definir fé. Fé é uma palavra do Novo Testamento, pequenina sim, mas que tem um universo de conteúdo, um peso, uma extensão tremenda. Fé não é apenas um pensamento otimista, e muito menos um pensamento que olha para Deus como um amuleto, para que as coisas deem certo. Essas formas são as formas daqueles que não conhecem a Deus em Cristo, mas aquele que é do Senhor em Cristo, iluminado pela palavra, sabe que por detrás dessas duas letras há coisas preciosas e tremendas. Envolve todo um fundamento que começa com o fato de que somos criação de Deus. Não estamos aqui neste mundo aleatoriamente, nem por acidente. Deus nos fez em criaturas com qualificações, natureza distintas de tudo mais que está aí no universo, criados à imagem e semelhança de Deus, mas também informados pela palavra e conhecendo o nosso coração, sabemos que um dia esta obra de Deus sofreu um estrago muito grande. O chamado pecado adentrou. O ser humano resolveu tocar a vida do jeito dele, à parte de Deus, talvez reconhecendo Deus aqui e ali, mas no governo realmente o seu próprio coração. O egocentrismo entrou, um rompimento com Deus, e aí as coisas começaram sempre a ficarem fora do lugar, como estão até hoje, porque Deus não reina absolutamente sobre a vida do ser humano, mas este Deus é um Deus não somente poderoso, criador eterno, mas um Deus gracioso, que prometeu já no começo do erro do ser humano, e conclui depois na história a sua graça e misericórdia, vindo para buscar o ser humano. E aí Cristo vem, uma história de salvação tremenda no Velho Testamento, chegando depois de séculos, chegando a Jesus Cristo. E então é Deus conosco, Emmanuel, Deus Salvador, Redentor, para nos dar o perdão e a reconciliação com Ele, e uma volta ao lugar onde deveríamos estar, para o qual fomos criados.
E agora temos o centro novamente, que nos dá toda a forma de viver, todo o equilíbrio, ficamos calibrados. Temos agora sim paz com Deus, temos significado para a vida, um significado eterno, viver com Deus e para Deus sempre. Enfim, tudo isto baseado na vida de Cristo, que envolve a morte dele numa morte de cruz, tomando sobre ele a minha culpa, a sua, nossa distância, nossa rebeldia diante de Deus, nosso coração que corre sempre contra Deus, e ali Cristo pagou tudo. É a obra da graça e misericórdia de Deus. Mas também ele vence a morte no terceiro dia, porque ele é maior que a vida e a morte, poderoso, rompe com tudo para nos dar também a certeza, a base da vida eterna, a vida com Deus para sempre. Não somente a cruz, o perdão, a reconciliação, mas vida nova, vida com Deus agora e para sempre. Aí está todo o conteúdo da fé, que então tem como base esse momento e essa realidade que entra na minha vida, quando eu reconheço diante da cruz o meu egocentrismo, a minha distância de Deus, e quebrantado, eu corro para o perdão de Deus em Cristo, clamando. Minha vida é transformada, é mudada. É esta fé que o apóstolo Paulo diz: eu guardei e não abri mão. Não deixei ser tocada, destruída, alterada, manipulada. Chego ao fim com ela. É este concluir que precisamos abraçar. Priorize o concluir. Dê peso então, dê peso. O importante é o concluir até mais do que começar. Dê peso. Mas defina o que é que você vai buscar na conclusão. Sobre todas as coisas, tudo que você fizer e for, e Deus permitir, que acima de tudo e em tudo, você esteja na fé. E a marca principal do seu concluir do próximo ano seja a fé. Termino em Deus, na misericórdia dele em Cristo na minha vida. Priorize ou concluir. Você está priorizando? Você está olhando deste ponto aqui, você está priorizando? Você já certamente teve a oportunidade de subir a lugares mais altos. Eu já subi em alguns, me recordo muito bem, lugares muito altos, de onde era possível se ver muito longe. Este 29 de dezembro de 2019, pela graça de Deus, para você seja um pico alto, tão alto, que você possa enxergar 29 de dezembro de 2020. E dizer, aquele dia é minha prioridade. O importante é eu chegar lá, concluindo bem, e concluir firme, estável na fé em Cristo Jesus. Que você possa desse dia, pela graça de Deus, ter essa visão muito lúcida, enxergar além. Sim, olhar o começo é importante, pensar no durante é importante, mas um olhar muito mais completo que não deixa de ver lá, como o apóstolo Paulo fazia, uma visão ampla da vida, onde havia uma prioridade para o concluir. Comece então para concluir. Em algum ponto é necessário começar. É interessante que na nossa tradução, a força do verbo é um passado aí simples, quando ele fala sobre combater o bom combate, e ele também diz que ele terminou a corrida, e ele guardou a fé, e fica tudo nesse passado, mas na verdade, no original, a língua em que foi escrito o Novo Testamento, o grego aqui tem uma força do tempo perfeito. E a tradução mais literal seria: eu tenho combatido o bom combate, eu tenho terminado a corrida, eu tenho guardado a fé. Você percebe a diferença?
Uma das coisas que esta forma verbal nos faz pensar é que há um começo. Em algum lugar preciso começar. Se eu vou concluir bem, se eu vou concluir firme na fé com Deus, eu preciso começar em algum lugar. E todos nós sabemos, quanto antes se começar, melhor. Ou em outras palavras, quanto antes se começar a boa caminhada, caminhar bem, melhor. É assim com os projetos da vida, os projetos práticos, não é diferente com a fé. Quanto antes eu começar a caminhada nesta fé que Ele guardou, melhor, melhor. Vou construir uma carreira, uma corrida melhor. Comece já. Não deixe que um dia de 2020 fique de fora desta corrida, deste combate, desta luta. E você possa viver cada momento, todos os dias, nesta fé, olhando para aquele concluir que pela palavra de Deus, com lucidez, você busca e já anteveu concluir em pé com Deus pela sua misericórdia e graça. Que isso aconteça na sua vida. Todos nós sabemos que os Estados Unidos têm o seu próprio futebol, que é diferente do nosso. E a televisão nossa já começou a mostrar bem esses jogos, e você possivelmente já deve ter visto. É diferente do nosso futebol, eles trocam o time durante o jogo algumas vezes. E há uma posição no time de futebol americano que se chama de kicker, ou chutador. É o jogador que tem a função de apenas dar um chute na bola. E ele dá o chute e cai fora do jogo. Para começar a jogada, ele tem que chutar. A bola é colocada ali, que não é uma bola, é um ovo. Coloca ali, ele vem correndo e dá o pontapé. Lá ao alvo, onde ele precisa chegar. Então, quanto mais longe, melhor, lá atrás. Terminou o chute, ele cai fora. A vida está cheia de kickers, chutadores. Infelizmente, a Igreja de Jesus Cristo tem kickers demais. Aqueles que só dão o pontapé inicial. E você pensa, esse vai nada. É preciso começar, continuar, andar. Mas o jogo não começa sem o primeiro pontapé. A corrida que o apóstolo Paulo diz que ele concluiu, começou com o primeiro passo. O combate que ele diz que ele combateu, e ele está se referindo à chamada luta olímpica, começa com o primeiro abraço do adversário, um primeiro esforço para se fazer o bom combate, fazer uma boa luta. É preciso começar. Que dia maravilhoso este, quando antes de entrarmos nesse novo ano, você pode parar e dizer, eu vou começar. Pela misericórdia de Deus, você possa dizer isso nesta noite, eu vou começar. Começar esta carreira, começar esse combate, e de olho no prêmio, correr de forma que eu alcance o prêmio lá. Esse seja um ano vitorioso todo na minha vida. Que hora boa para começar. Priorize o concluir. Priorize o concluir. Comece então para concluir. O atleta que nunca partiu, nunca chegou. O atleta que nunca partiu, nunca chegou. Os Estados Unidos tiveram uma colonização. Nós tivemos em parte algo parecido, mas os Estados Unidos tiveram uma colonização muito claro em termos de ser um avanço para o oeste. Partindo da costa leste, avançou-se para colonizar os interiores. E então saiu em caravanas. Houve até um momento quando foi dado terra às pessoas e elas tinham que avançar onde as terras estavam. Um desafio enorme, tremendo. E havia um ditado na época que dizia que
Os covardes nunca partiram e os fracos nunca chegaram. Poderíamos dizer que os incrédulos nunca começaram e os desertores nunca chegaram, falando da fé. E aqui então não tenha nenhum incrédulo e nenhum desertor durante a carreira de 2020. Que pela graça de Deus aqui tenham somente aqueles que vão chegar. Comece, meu irmão, comece, minha irmã. Comece o caminho da fé. Esse caminho onde então, primeiramente, minha vida com Deus em Cristo. E depois disto, tocando todas as áreas da minha vida, se é que eu vou terminar guardando a fé, se é que eu vou chegar ao prêmio. Que Deus possa movê-lo assim. Priorize o concluir. Você está priorizando o concluir? Priorize. Pese o concluir. Defina o seu concluir. Não fique a esmo, jogado ao vento. Cada sopro que vier te leva para cá e para lá. A mídia, o que os amigos estão falando, para onde, vamos lá. Não, que você saiba para onde é a sua caminhada, o seu concluir. E comece, porque senão você não chega. Você não terá o concluir. Priorize então o concluir. Persevere até concluir, meu irmão. Minha irmã, persevere até concluir. De novo, as palavras do apóstolo Paulo, com essa força verbal que eu já falei, é significativo quando pensamos em perseverança. 12 anos antes ele já dizia: corram para alcançar o prêmio. E ele chega agora ao final da carreira dele, e ele diz: então, tenho combatido o bom combate. Essa força verbal indica um início, mas indica também o quê? Um continuar até chegar-se ao ponto que tem que chegar. Tenho terminado a carreira. Quer dizer que ele correu a carreira, ele lutou o combate, ele foi perseverante, ele foi insistente com a graça de Deus, ele caminhou. Não se distraiu. Correndo a corrida, não parou para analisar o solo da pista. Correndo a corrida, não parou para olhar quantos estavam aplaudindo, quantos não estavam, deixe-me ver se eu continuo ou não. Ele não parou para dizer, deixe-me ver se eu estou cansado ou não estou bem. Ele não parou para dizer, acho que não vale a pena. Ele correu, tenho terminado a corrida, tenho combatido o bom combate. Você possa também ser perseverante, não ser um mais que há de desistir, mas que você possa, como o apóstolo Paulo, chegar ao final em pé na graça de Deus. Dia 29 de dezembro de 2020, aqui estamos nós reunidos. Aquela cadeira está vazia, ela estava cheia em 29 de dezembro de 2019. Não mais corre conosco, se foi. Olha aquele. O ano todo se passou. 365 dias, 52 domingos. Foi mais ou menos. Não pode dizer que realmente combateu o bom combate. Olha aquele outro. A vida familiar, matrimonial, destroçada, destruída, não concluiu.
como deveria. Olha, aquele na vida material não foi responsável diante de Deus, agiu de forma errada. Olha, aquele não é fiel à igreja, não foi durante 2020 fiel à igreja do Senhor. Olha, aquele outro foi infiel no seu ofertar ao Senhor, na sua gratidão, expressão de fé. Falhou. Olha, aquele outro, há muito tempo que ele não ora, não orou por tempos e tempos, passou um ano sem orar, uma vida cristã raquítica, nunca teve tempo com a palavra, demonstrou nenhum interesse à palavra de Deus, não se alimentou. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Entendeu que há uma vida cristã por aí que vive sem o alimento da palavra. Não sei onde ele buscou isso, mas ele acha que viveu isso, viveu nada. Quantos e quantos ficaram pelo caminho, quantos e quantos não concluíram, não foram vitoriosos. Mas estamos aqui em 29 de dezembro de 2020. Pela graça de Deus, muitos venceram e podem dizer: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Porque olharam para frente, priorizaram concluir, começaram, andaram e avançaram. Um ano maravilhoso e abençoado. Agora, qual é a prioridade em tudo? O apóstolo Paulo diz: guardei a fé. Nós aqui, esse auditório já entende bem o que quer dizer com fé aqui. Seja o que for, meu irmão, minha irmã, as intempéries da vida, os sobressaltos que a vida nos traz. Vivemos num mundo em desordem. Vivemos num mundo onde todo o coração humano, se não for a redenção em Cristo, corre de forma torta. Um mundo onde nós encontramos todo tipo de adversidade, contratempo, situações complicadas. Seja como for aquilo que nós haveremos de passar e atravessar neste ano, que nos vales ou nos montes, eu e você possamos caminhar com Cristo e somente nele. E seja como for que venhamos a chegar no fim de 2020, seja o que for, que eu e você, com certeza, possamos estar com Cristo. O apóstolo Paulo não terminou muito bem a vida. O apóstolo Paulo, vamos dizer, a vida não deu muito certo para ele. Afinal de contas, estar numa prisão fétida, no meio de criminosos, no corredor da morte, o quadro não é nada atrativo. O apóstolo Paulo não teria espaço na religião de televisão. A vida não deu certo. Não deu certo. Ou será que deu? E o mundo não consegue ver? Ali, naquela prisão, ele senta e escreve: tenho combatido o bom combate, terminei a carreira e tenho
guardado a fé. Agora, só me resta a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará. O que ele está falando? O apóstolo Paulo, pela graça de Deus, ele já está justificado no Senhor. Mas ele dá a entender, e é verdade, e nós já estamos. Mas há aquele dia, quando estaremos diante do Senhor e vamos receber a plenitude das bênçãos da nossa justificação. E ele fala da coroa aqui. Nós temos uma palavra só em português para coroa. Na língua que ele escreveu, grego antigo, haviam duas. Havia a palavra para coroa, diadema. Era a coroa do rei, do poder, do governo. Aquela de pedras preciosas, metal precioso. Não é esta a palavra que ele usa. Ele usa a palavra Stéphanos. É aquela coroa que você vê, às vezes, em filme, geralmente de algo verde como louros. Aquela coroa que não era para simbolizar poder e reinado. Aquela coroa que era dado àquele que vencia. A coroa dos Jogos Olímpicos da Antiguidade. A coroa que às vezes era colocada sobre a cabeça de um general que voltava em vitória depois de batalhas. No desfile da vitória na capital, desfilava com a coroa de louros da sua cabeça. Vitorioso, vitorioso. O Senhor, o justo juiz, me dará a coroa da justiça. Lutou e lutou. Foi difícil. Às vezes foi fácil. Ele lutou. O mundo bateu forte. O maligno veio para o enfrentamento. E a hora não é fácil. É a última hora. Mas tenho guardado a fé. E o Senhor me dará a coroa da justiça. Vamos lutar por isso, vamos lutar por aquilo. Tudo que for de acordo com a vontade de Deus. E vamos conquistar muitas coisas pela graça de Deus, que o Senhor assim nos conceda. Mas deixe-me dizer que haveremos de chegar a um dia como o apóstolo Paulo chegou. Quando vamos olhar e ver que tudo vai ficar. Que ali naquele dia, você possa ser alguém que possa dizer, agora o Senhor me dará a coroa da justiça. Porque se não for essa coroa, não importa quanto e o que, você será o mais miserável e triste criatura desse universo naquele dia. Priorize o concluir. Você está priorizando? Você está pensando no começo, no depois? Priorize o concluir. Vamos nos encontrar aqui em 29 de dezembro próximo. Pela graça de Deus, cada um aqui esteja firme e forte naquele dia. Vamos orar.